Imagine trabalhar 12 horas seguidas, em um plantão noturno, com os olhos ardendo de cansaço quando de repente você percebe algo nos papéis que ninguém mais viu. Um pequeno detalhe, uma incongruência minúscula em meio a centenas de informações. Você está exausto, mas algo dentro de você grita que aquilo não está certo. E então você precisa tomar uma decisão. Ignorar e ir para casa descansar, ou confiar no seu instinto e arriscar tudo. Sua reputação, seu emprego, talvez até sua carreira inteira. Esta é a história real de Marina Santos, uma enfermeira de 32 anos, que, em uma noite comum de outubro, notou uma discrepância no prontuário de um paciente e decidiu agir. O que ela não sabia é que essa decisão salvaria uma vida, desvendaria um segredo obscuro e mudaria para sempre o destino de todos ao seu redor. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de que cidade ou estado você está assistindo. Quero saber onde estão os verdadeiros heróis da saúde que, como a Marina, fazem a diferença todos os dias. Comenta aí embaixo. Lá fora, a cidade de Curitiba começava a se recolher sob o manto da noite fria de outubro. Era sexta-feira, e ela podia ouvir o som distante de buzinas e vozes de pessoas ansiosas para começar o fim de semana. Mas para Marina, a noite apenas começava. Mais um plantão noturno, ela murmurou para si mesma, prendendo os cabelos castanhos em um coque firme. Aos 32 anos, Marina já tinha quase 10 anos de experiência em enfermagem, a maioria deles trabalhando na UTI, menos a unidade de terapia intensiva, onde cada segundo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ela amava seu trabalho, apesar do desgaste. Havia algo profundamente gratificante em cuidar de pessoas, em seus momentos mais vulneráveis, em ser a ponte entre o sofrimento e a esperança. Mas naquela noite específica, Marina estava particularmente cansada. Havia trabalhado um turno duplo na quinta-feira, dormido apenas 4 horas, e agora enfrentaria mais 12 horas de plantão. Marina, você pegou a escala? A voz animada de Júlia, sua colega de trabalho, a tirou dos pensamentos. Júlia era uma enfermeira mais jovem, com apenas 2 anos de formada, mas cheia de energia e entusiasmo. Peguei sim. Vou ficar na ala B hoje. E você? Ala C, graças a Deus. Ouvi dizer que a B está lotada hoje. Boa sorte. Júlia piscou e seguiu em direção ao posto de enfermagem. Marina sorriu discretamente. A ala B era realmente a mais movimentada, mas ela já estava acostumada. Pegou sua prancheta digital e começou a fazer a ronda inicial, verificando os pacientes que estariam sob seus cuidados naquela noite. Leito 201, Dona Amélia, 78 anos, recuperando-se de uma pneumonia estável. Leito 203, Senhor Roberto, 65 anos, pós-operatório de cirurgia cardíaca, necessitando atenção constante. Leito 205, Carlos Mendes, 54 anos, internado por complicações diabéticas. Aqui estava a anotação. Transferido da ala de clínica médica. Quadro estável, mas requer monitoramento glicêmico rigoroso. Marina parou por um momento ao ler o nome de Carlos Mendes. Havia algo familiar naquele nome, mas ela não conseguia identificar o que. Sacudiu a cabeça menos depois de tantos anos cuidando de centenas de pacientes. Às vezes os nomes se misturavam em sua memória. Às 20 hours, Marina iniciou sua rotina de checagem dos sinais vitais. O hospital noturno tinha uma atmosfera peculiar. Menos as luzes eram mais tênues, os corredores mais silenciosos, interrompidos apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos e pelo som ocasional de passos apressados. Quando chegou ao leito 205, Marina encontrou Carlos Mendes dormindo profundamente. Ele era um homem de aparência comum, menos cabelos grisalhos começando a rarear. Rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações da vida. Suas mãos, grandes e calejadas, descansavam sobre o lençol branco. Havia uma aliança de ouro simples em seu dedo anelar. Com movimentos precisos e silenciosos, Marina checou os sinais vitais de Carlos. Pressão arterial, 130/85 avos. Um pouco elevada, mas nada alarmante. Frequência cardíaca, 78 bpm, normal. Saturação de oxigênio, 96%. Excelente. Ela estava prestes a se afastar quando seu olhar capturou algo no suporte de soro. Havia 2 bolsas, uma de soro fisiológico e outra de medicação. Marina franziu a testa. Aproximou-se e leu o rótulo da medicação.
Insulina menos 10 unidades por hora. Um arrepio percorreu sua espinha. 10 unidades por hora para um paciente diabético em quadro estável. Aquilo parecia muito mesmo. Marina pegou o tablet onde ficavam armazenados os prontuários eletrônicos e abriu o arquivo de Carlos Mendes. Seus olhos percorreram rapidamente as informações. Diabético tipo 2. Diagnosticado há 8 anos. Histórico de controle glicêmico razoável, com medicação oral. Internação atual, motivada por quadro de hiperglicemia. Glicose em 380 mg, DL. Prescrição médica: insulina regular. Infusão contínua de 10 unidades por hora até estabilização. Tecnicamente, estava tudo correto. A prescrição estava ali, assinada digitalmente pelo Dr. Henrique Tavares, um endocrinologista respeitado do hospital. Mas Marina não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Ela conhecia protocolos de insulinoterapia. 10 unidades por hora era uma dose agressiva, geralmente reservada para casos de cetoacidose diabética grave, uma complicação séria e potencialmente fatal do diabetes. Mas segundo o prontuário, Carlos não apresentava cetoacidose. Era apenas uma hiperglicemia, ainda que elevada. Marina checou novamente os valores de glicemia mais recentes de Carlos. A última medição, feita às 18 horas, mostrava 180 mg. DL menos ainda acima do ideal, mas significativamente melhor que os 380 mg DL da internação. Com aquela dose de insulina, a glicemia dele poderia cair perigosamente baixo. Talvez eu esteja sendo paranoica, Marina pensou. O Dr. Tavares sabe o que está fazendo. Ele é um especialista, mas a voz da experiência sussurrava em sua mente. Nos seus 10 anos de profissão, Marina havia visto muitas coisas, desde milagres médicos até erros devastadores, e havia aprendido uma lição fundamental. Sempre confie no seu instinto. Ela decidiu fazer algo simples primeiro. Verificar quando tinha sido a última vez que um médico havia realmente examinado Carlos. Voltou ao prontuário e foi até a seção de evoluções médicas. E foi então que algo realmente estranho chamou sua atenção. A última evolução médica registrada pelo Dr. Tavares às 14 horas dizia: paciente com melhora significativa, glicemia em queda progressiva. Plano: reduzir insulinoterapia para 5 unidades por hora. Reavaliar em 6 horas. Marina sentiu o coração acelerar. A prescrição mais recente, feita às 18 horas, dizia 10 unidades por hora. Mas a evolução médica, feita pelo mesmo médico 4 horas antes, recomendava reduzir para 5 unidades. Havia uma contradição clara. Alguma coisa estava muito errada. Marina olhou ao redor. O posto de enfermagem estava a poucos metros, onde a enfermeira-chefe, Beatriz, terminava de atender um chamado. Marina poderia simplesmente levar suas preocupações a ela, mas uma parte dela hesitava. E se fosse apenas um mal-entendido? E se ela estivesse criando um problema desnecessário? Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Voltou ao leito de Carlos e, cuidadosamente, verificou sua glicemia capilar, usando o glicosímetro portátil. O aparelho apitou suavemente após alguns segundos. 165 mg. DL. O coração de Marina disparou. Se Carlos continuasse recebendo 10 unidades de insulina por hora com a glicemia em 165 mg DL, ele entraria em hipoglicemia severa em poucas horas. E hipoglicemia severa podia causar convulsões, perda de consciência, danos cerebrais permanentes ou até morte. Não havia mais dúvida. Ela precisava agir. Marina caminhou rapidamente até o posto de enfermagem, onde Beatriz conversava com o técnico de enfermagem Lucas sobre a distribuição de medicações. Beatriz, preciso falar com você. É urgente. A enfermeira-chefe Uma Murardu, 50 anos com cabelos completamente brancos e olhar perspicaz, imediatamente percebeu a seriedade no tom de Marina. Que foi? É sobre o paciente do leito 205, Carlos Mendes. Tem uma inconsistência no prontuário dele. A evolução médica diz uma coisa, mas a prescrição diz outra. E a glicemia dele está caindo rápido. Beatriz franziu a testa e pegou o tablet, abrindo o prontuário de Carlos. Seus olhos percorreram as informações rapidamente, indo e voltando entre a evolução médica e a prescrição. Você está certa, Beatriz disse, sua voz tornando-se mais e tensa. Isso é estranho. Muito
Estranho. Vou ligar pro Dr. Tavares imediatamente. Mas quando Beatriz tentou ligar, foi direto pra caixa postal. Ela tentou novamente. Mesma coisa. Droga, Beatriz murmurou. Vou tentar a supervisão médica. Enquanto Beatriz fazia as ligações, Marina voltou ao leito de Carlos. Ele ainda dormia, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Ela olhou para o suporte de soro, para a insulina gotejando lentamente em suas veias, e sentiu um aperto no peito. Aguenta aí, seu Carlos, ela sussurrou. A gente vai descobrir o que está acontecendo. 5 minutos depois, Beatriz voltou com uma expressão preocupada. O Dr. Tavares não está atendendo. A supervisora disse que ele saiu às 15 horas e não voltou mais. Ela está tentando localizar o médico plantonista para reavaliar o caso. E quanto tempo isso vai levar? Marina perguntou. Já sabendo que não gostaria da resposta, ela disse pelo menos 30 minutos. O plantonista está numa emergência no pronto-socorro, 30 minutos, meia hora. Com a taxa de infusão atual, mais quanto a glicemia de Carlos cairia. Marina fez os cálculos mentalmente. Ele poderia entrar em hipoglicemia em menos tempo que isso. Beatriz, eu acho que precisamos reduzir a infusão de insulina agora. Não podemos esperar. A enfermeira-chefe mordeu o lábio inferior. Um sinal de que estava em um dilema. Marina conhecia bem aquela expressão. Beatriz estava pesando os riscos. De um lado, agir sem ordem médica, o que era tecnicamente contra o protocolo. De outro, arriscar a vida do paciente. Marina, você sabe que não posso autorizar mudança de prescrição sem ordem médica. Se algo der errado. E se algo der errado, por que não mudamos? Marina interrompeu. Sua voz mais alta que pretendia. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Desculpa. Eu sei que você está em uma posição difícil. Mas, Beatriz, minha experiência e meu instinto estão gritando que este homem vai ter uma hipoglicemia grave se não agirmos. Beatriz fechou os olhos por um momento, e Marina pôde ver a batalha interna acontecendo. Quando ela os abriu novamente, havia uma determinação firme ali. Tá bem. Vamos reduzir para 5 unidades por hora, conforme a evolução médica. Eu assumo a responsabilidade. Mas Marina, ela colocou a mão no ombro da enfermeira mais jovem. Você precisa documentar tudo. Cada medição, cada observação. Se isso for para uma auditoria, precisamos ter nossas bases cobertas. Pode deixar. Marina voltou ao leito 205 e, com mãos firmes apesar do coração acelerado, ajustou a bomba de infusão de 10 para 5 unidades por hora. Ela documentou cuidadosamente no prontuário 2845, identificada a inconsistência entre evolução médica e prescrição de insulina, glicemia capilar 165 mg, DL devido à impossibilidade de contato imediato com médico prescritor e risco de hipoglicemia, infusão de insulina reduzida para 5 UIH, conforme última evolução médica. Enfermeira-chefe Beatriz Santos ciente e de acordo. Monitoramento glicêmico reforçado a cada hora. Ela configurou um alarme em seu celular para checar a glicemia de Carlos a cada hora. Agora era esperar e vigiar. As to 1845, Marina estava no posto de enfermagem preparando medicações quando ouviu um barulho vindo do corredor. Passes rápidos. Vozes alteradas. Ela se virou e viu um homem de jaleco branco caminhando apressadamente em sua direção. Era alto, com cabelos escuros e uma expressão severa no rosto. Quem é a enfermeira responsável pelo leito 205? Ele perguntou, sua voz ecoando pelo corredor. Marina deu um passo à frente. Sou eu, enfermeira Marina Santos. O homem a encarou com uma intensidade que a fez engolir seco. Sou o Dr. Ricardo Moraes, plantonista desta noite. Recebi uma ligação da supervisão sobre uma irregularidade em um dos meus pacientes, o Sr. Carlos Mendes. Sim, doutor. Eu identifiquei uma inconsistência no prontuário e você alterou uma prescrição médica sem autorização? Ele interrompeu, sua voz baixa mas carregada de reprovação. Marina sentiu o sangue gelar. Doutor, havia uma clara contradição entre enfermeira Santos. O Dr. Moraes ergueu a mão, silenciando-a. Eu não me importo com suas razões. Você não tem autoridade para mudar prescrições médicas. Isso é responsabilidade do médico. Beatriz se aproximou, posicionando-se ao lado de Marina. Dr. Moraes, a decisão foi minha. Marina apenas executou sob minha supervisão. E havia um risco real.
Eu vou avaliar se havia ou não um risco real, obrigado. O médico pegou o tablet e abriu o prontuário de Carlos. Seus olhos percorreram as informações rapidamente, e Marina pôde ver sua expressão mudando gradualmente, da irritação para a confusão, e então para algo que parecia preocupação. Isso não faz sentido, ele murmurou, mais para si mesmo que para as enfermeiras. A evolução diz uma coisa, a prescrição diz outra. E essa prescrição foi feita depois da evolução? Exatamente, Marina disse suavemente. Foi isso que me alertou. O Dr. Moraes continuou olhando o prontuário, agora com mais atenção. Ele clicou em vários campos, verificou horários, leu as anotações. Então algo pareceu clicar em sua mente. Essa prescrição de 10 unidades, ele disse lentamente, foi feita às 18 horas. Mas o Dr. Tavares já havia saído do hospital às 15 horas. Segundo o registro de ponto, um silêncio pesado caiu sobre o posto de enfermagem. Marina e Beatriz trocaram olhares. Doutor, Marina começou, sua voz quase um sussurro. O senhor está dizendo que... O Dr. Moraes levantou os olhos do tablet, e Marina viu algo que nunca havia visto em um médico experiente. Medo genuíno. Estou dizendo que essa prescrição não foi feita pelo Dr. Tavares. Alguém acessou o sistema com as credenciais dele e alterou a prescrição. E se vocês não tivessem notado, ele não terminou a frase, mas não precisava. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Alguém havia tentado deliberadamente prejudicar Carlos Mendes. E quase tinha conseguido. O segredo de Carlos Mendes, o Dr. Moraes, imediatamente acionou a segurança do hospital e a coordenação de TI. Em menos de 20 minutos, o posto de enfermagem da ala B estava repleto de pessoas. 2 seguranças, o diretor de TI, a diretora médica, a doutora Patrícia Alves, e até um policial que estava de prontidão no hospital, atendendo outra ocorrência. Marina observava tudo com uma mistura de choque e apreensão. O que havia começado como uma simples inconsistência no prontuário, tinha se transformado em algo muito mais sinistro. Enquanto isso, Carlos Mendes continuava dormindo tranquilamente em seu leito, completamente alheio à tempestade que sua simples presença havia desencadeado. O diretor de TI, um homem de Miami-Dade chamado Paulo, sentou-se em um computador do posto e começou a investigar os logs de acesso do sistema. Seus dedos voavam sobre o teclado, enquanto todos observavam em silêncio tenso. Aqui está, ele disse finalmente, apontando para a tela. Às 18:04, houve um acesso ao prontuário de Carlos Mendes usando as credenciais do Dr. Henrique Tavares. Mas, ele pausou, clicando em mais alguns campos. O endereço IP não corresponde a nenhum computador do hospital. É um acesso remoto? Alguém hackeou o sistema? A doutora Patrícia perguntou. Sua voz tensa. Não exatamente. Paulo respondeu. As credenciais eram válidas. Alguém tinha o login e senha do Dr. Tavares, mas definitivamente não era ele, porque o Dr. Tavares estava em casa nesse horário, e seu telefone celular me mostra que ele estava a quilômetros daqui. Marina sentiu um calafrio. Mas por quê? Por que alguém quereria matar o Sr. Carlos? Era a primeira vez que a palavra matar era dita em voz alta, e o impacto foi imediato. Todos ficaram em silêncio por um momento, o peso daquela realidade caindo sobre eles. O policial, um tenente chamado Rodrigues, deu um passo à frente. Precisamos descobrir quem é esse homem, e se ele tem algum inimigo. Alguém aqui conversou com ele desde que foi internado? Uma voz suave disse. Todos se viraram para ver Júlia, a jovem enfermeira, que tinha se aproximado discretamente. Eu estava na ala B ontem, durante o dia. Conversei com o Sr. Carlos, quando ele foi transferido da clínica médica. E ele disse algo? Alguma coisa em comum? Rodrigues perguntou. Júlia franziu a testa, tentando se lembrar. Ele era quieto, meio reservado, mas lembro que ele parecia nervoso, muito nervoso. Ficava olhando para a porta o tempo todo, como se esperasse alguém, ou como se tivesse medo de que alguém aparecesse. Marina sentiu seu coração apertar. Ele estava com medo. Ele sabia que estava em perigo. Precisamos acordá-lo e falar com ele, o tenente Rodrigues disse, já se movendo em direção ao leito 205. Mas a doutora Patrícia segurou seu braço. Tenente, com todo respeito, esse homem está em um estado delicado. No dia seguinte, a tentativa de assassinato contra Carlos Mendes já não era um caso isolado. A Polícia Federal tomou conta do Hospital São Lucas,
e eu fui chamada para um novo depoimento. O agente Marcelo Andrade me explicou que o sistema do hospital foi invadido. Não só as credenciais do Dr. Tavares foram usadas, mas houve tentativas de acessar outros prontuários também. Eles me pediram para continuar trabalhando normalmente, mas com os olhos bem abertos para qualquer outra inconsistência. Agora eu era parte da investigação. Em casa, pesquisei sobre a empresa de Carlos e seu irmão, Eduardo. As notícias explodiram. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro, mencionando um informante e uma tentativa de silenciá-lo. Eu sabia que era Carlos. O orgulho se misturou ao medo. Naquela noite, qualquer barulho me assustava. O som de um galho na janela me fez pegar uma faca pensando que havia alguém na minha sala. A paranoia estava se instalando, e a sensação de estar sendo vigiada não me largava mais.